A nova linha 22 marrom no metrô de São Paulo está avançando e junto com ela vem aquela preocupação, né? A desapropriação de imóveis. Bom, aqui a gente vai detalhar o que está rolando, quais são os direitos de quem está envolvido e o mais importante, como se preparar para isso. Pois é, essa é a questão. Para a cidade, sem dúvida, é um progresso enorme, ligando Cotia a São Paulo. Mas para quem mora ou tem um negócio bem no meio do caminho, a história é outra. É uma baita fonte de incerteza. Vamos tentar entender essa tensão e o que ela significa na prática. Ok, vamos direto ao ponto. O que acendeu o alerta de todo mundo foi a notícia de que o metrô contratou uma empresa para começar os estudos técnicos. E qual o objetivo? Mapear as áreas e já ir avaliando os imóveis que vão ser necessários para implantar a nova linha. Então, o que exatamente significa essa fase de estudos? É um aviso de demolição? Calma. Agora a gente vai desmistificar um pouco as notícias e entender direitinho qual é o momento atual do projeto. Só para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, é uma linha de quase 30 quilômetros com 19 estações, ligando 3 cidades. É obra pra caramba. E o ponto crucial é esse status atual, fase de estudos. Ou seja, é uma fase preparatória. Ainda não é a desapropriação batendo na porta, mas é sim o primeiro passo que leva a ela. Uma coisa que é fundamental entender é que a desapropriação não acontece da noite para o dia, sabe? Existe um roteiro, um processo, com fases bem definidas que o poder público precisa seguir em obras desse tamanho. Olha só o caminho. Começa com os estudos de engenharia. E aí avança para a fase que a gente está agora, a número 2, as avaliações diárias. Só depois disso é que vem o passo mais oficial, que é o Decreto de Utilidade Pública. É esse decreto que formaliza quais imóveis são de fato necessários. E só a partir daí que as negociações começam para valer. Com esse processo todo em mente, a pergunta de $1 milhão é: como saber se o imóvel específico está na mira? Vamos ver agora os principais sinais de alerta com base no que já foi divulgado até aqui. Bom, os estudos de agora estão focados principalmente nas áreas de influência ao redor das futuras estações e também do Pátio Boa Vista. Então, quem tem imóvel localizado nessas regiões precisa sim ter uma atenção redobrada. E não é só a localização, viu? O tipo do imóvel também conta muito. Claro, propriedades que estão bem no eixo da linha são alvos óbvios. Mas olha só, lotes grandes, de esquina ou em locais estratégicos também são muito visados para construir estruturas de apoio, como postes de ventilação, por exemplo. E aqui, gente, está o ponto crucial para evitar o pânico. Tudo isso ainda é fase de estudo. A lista oficial, aquela final e definitiva mesmo, dos imóveis que vão ser desapropriados, só se torna pública quando sai o tal do Decreto de Utilidade Pública. Até lá, o que a gente tem são indícios, não sentenças. Ok, mas e se a desapropriação for inevitável? O que acontece com o valor do imóvel? A lei fala em indenização justa. Vamos mergulhar um pouco no que esse conceito realmente significa na prática, porque faz toda a diferença. Indenização justa, pessoal, vai muito além do valor do terreno e das paredes. Ela precisa cobrir o valor real de mercado da propriedade, todas as construções e reformas que foram feitas, as perdas comerciais de um negócio que funciona ali e até os custos de mudança. A ideia é ser uma compensação completa. E aqui tem um contraste que é muito importante a gente entender. A primeira oferta que o poder público faz geralmente é bem conservadora. Ela tende a minimizar o valor das melhorias e ignorar o potencial do imóvel. Já a indenização justa, que é um direito, busca refletir o valor real e completo de tudo. E essa frase aqui resume tudo. É para anotar e não esquecer. A primeira oferta é um ponto de partida para negociar, não é o valor final. Aceitar de primeira, seja por pressão ou por pressa, quase sempre significa deixar um bom dinheiro na mesa. Sabendo de tudo isso, fica claro que a melhor estratégia é a preparação. Então vamos para a parte final, que é a mais prática de todas. O que pode ser feito agora mesmo, antes de receber qualquer notificação oficial. O segredo é montar um verdadeiro dossiê com todas as provas de valor do imóvel. Primeiro, claro, ter a documentação em ordem, mas principalmente registrar tudo. Tire fotos, faça vídeos, guarde as notas fiscais daquela reforma. Se tiver um comércio no local, organize os documentos que provam faturamento. Essas provas vão ser a principal ferramenta na hora da negociação. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. É bom fugir desses erros clássicos. Nunca aceite a primeira avaliação como se fosse a palavra final.
Jamais deixe de documentar tudo antes de qualquer visita técnica e, acima de tudo, não assine nada sem entender completamente o que está em jogo. Então a mensagem central que fica é esta. O momento atual de estudos não é para gerar pânico, muito pelo contrário. Ele deve ser visto como uma janela de oportunidade super valiosa para se organizar, reunir as provas e se preparar para defender o valor justo do patrimônio. No fim das contas, a decisão de desapropriar pode até ser do poder público, ele tem a caneta, mas uma preparação bem feita com documentos e provas em mãos coloca o poder da negociação de volta nas mãos do proprietário. Informação e organização são, sem dúvida, as melhores defesas.